Por favor. Todo seu? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vou tirar a máscara e ficar bem longe de vocês. Bom, eu me chamo Roberto Gambeiro. Vou estar passando para vocês uma ideia como isso ocorre na prática, né? O que eu faço são exercícios práticos durante o curso. Mas antes de começar a falar do meu trabalho, nós sempre reduzimos um pouquinho a tensão, a frequência, para entrar nessa sintonia. Então, a Mislane vai conduzir aqui um relaxamento inicial para a gente entrar nessa frequência, tá bom? Nós temos o espaço IEM, que é uma escola de sabedoria, e todos os assuntos que nós discutimos ou são práticas bioenergéticas ou são temas relacionados à sabedoria. E aí eu vou introduzir um hoje aqui, que é como criar ou co-criar uma realidade. E vocês podem fazer perguntas durante o tempo inteiro. Bom, Roberto, né, colocou aí, a gente é bastante amigo do Arlindo, né, de outros lugares, né? Outras vidas e outros lugares. E é realmente isso, a gente começa, chega todo mundo, né? O que é isso? Como que é? Um monte de coisa, só que a gente não entende com essa mente, né? A gente entende com algo para além dessa mente. Então, a gente sempre abre com alguma prática, pelo menos para a gente centrar e fazer os downloads sutis, né? Que o Arlindo faz muito bem isso aí com vocês, então a gente vai unir esses dois lados. E para começar, eu vou pedir que vocês tirem as coisas do colo, que puxem, que tentem não se apoiar aí na cadeira, fazendo um elemento de presença mesmo. Tomando uma inspiração bem profunda e atenta, vá percebendo o seu corpo. Enraize bem as plantas dos pés no chão e esse contato com esse espaço, atingindo totalmente o seu corpo. Se estabeleça um campo onde milhares e milhares de possibilidades possam ser abertas. Diante da condição do merecimento e do estudo e dedicação que cada um de vocês tem. E bem devagar, você vai movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés, piscando os olhos, talvez uma vontade de espreguiçar. Permita que isso vá fluindo através do corpo. Descuidar, podemos começar. E vocês podem escolher ficar dormindo, né? Bom,
Os dois para trás. Tá bom. Pelo meio fechou a movimentação. Vou contar então para vocês a história originária desse curso que eu criei, para que vocês possam ficar bem à vontade e entender em detalhes a forma como é simples. Eu escrevi 3 temas, eu tenho 3 cursos, né? O primeiro é esse, como criar a sua realidade através do acesso do plano mental. Eu uso como base as leis universais, vou falar bastante delas também. E uma das leis universais, que é a segunda, é o princípio da correspondência. Os antigos sempre, eles afirmavam que nós vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. O físico, o mental e o espiritual, em frequências diferentes, em vibrações diferentes. E nós só conhecemos o plano físico. Embora nós usemos o nosso mental, ele está condicionado ao plano físico. Então, o que eu trago nesse curso é como você usar o teu mental para acessar o campo mental. E se nós vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, o outro curso que eu tenho é como você acessar o plano espiritual. Você só consegue chegar no plano espiritual quando você acessa o teu plano mental. Senão, tudo que você conhece do plano espiritual, ele foi dito pelo homem do plano físico. Então, tudo que você conhece do plano espiritual foi assimilado pelo plano físico. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Tudo é mental, o universo é mental. O todo é mental. Então, você não chega ao universo, não chega ao todo pelo mental. Só chega pelo mental, porque ele não é físico, você não consegue pegar o todo nem o universo com a mão. Então, com o nosso mental do plano físico, eu não chego ao todo. Eu tenho que acessar o meu campo mental, e aí do plano mental eu consigo chegar no plano espiritual. É um outro curso que eu tenho. O terceiro curso que eu tenho é a inteligência intuitiva, que é a inteligência do coração. O homem ele conhece somente 2 tipos de inteligência, que a primeira é intelectual e a segunda é emocional, que veio agora na década de 80. A terceira inteligência, ela está para ser iniciada, é a inteligência do coração, a inteligência intuitiva. Eu estudo com o HeartMath, nos Estados Unidos, que trabalha há 22 anos com a pesquisa do coração, só que a pesquisa que o HeartMath faz é usar a inteligência do coração para você equilibrar o teu batimento com a pulsação, com a tua respiração e ter o controle emocional. Eu uso a pesquisa do HeartMath para intuição. Então, a terceira inteligência é a inteligência intuitiva. A inteligência intuitiva você pode criar. A intuição ela é nata. Então, a intuição ela está na alma. A inteligência intuitiva ela está no coração. Quando você desenvolve a inteligência intuitiva, você desenvolve a intuição. E aí você faz qualquer negócio, você consegue criar também o teu amanhã. Então, eu tenho 3 cursos. Bom, desde os 15 anos eu me perguntava, por que a vida é assim, né? Uns têm algumas coisas, outros não têm. Uns são saudáveis e outros doentes. Minha mãe, descendente de indígena, ela olhava para o céu e falava como é que ia ser o dia seguinte. Olhava para as formigas e falava assim, o inverno está para chegar. E eu não entendia por que as pessoas eram mais ricas e mais pobres, mais doentes. E para mim isso não fazia sentido. Então, desde pequenininho, eu tive esse questionamento. O Criador não me colocou na Terra para sofrer. Ele não colocou na Terra para eu passar fome. Mas o que acontece que uns conseguem e dão certo e outros não, né? E eu comecei a fazer uma série de questionamentos, né? Por que uns são felizes e outros não? Uns são saudáveis e os outros não? Por que para uns dá certo e para outros não? Uma vida é bem leve e o outro ele arrasta o fardo a vida inteira, né? E daí eu comecei a fazer essas perguntas e não encontrava resposta. Mas eu lia muito desde pequeno. E nas minhas leituras, eu sempre questionava, né? O que meu vizinho fez para ser rico? O que o outro fez para ter uma saudade? E com muita leitura, eu cheguei a antes de Cristo. E antes de Cristo, a nossa sabedoria ela era imensa. E nós fomos perdendo a nossa sabedoria ao longo dos anos. Bom, então eu fui buscar nas escolas de sabedorias, né? E a gente vai ver aqui, eu vou falar um pouquinho de Newton, de Einstein, de Da Vinci. O que essas pessoas fizeram para ser sábeis, né?
que eles trouxeram na vida dele para ser diferente de nós, né? Você estudando a maçonaria, eu não sou maçom, mas admiro muito a maçonaria. É uma escola que tem, acho que é a única escola atual que ela tem um plano de desenvolvimento emocional para você chegar no espiritual. Mas, de acordo com as leis universais, você vai desenvolver primeiro o teu emocional para atingir o campo mental para você se conectar no espiritual. Somente no Grã-Mestre, no grau 33, por exemplo, é que você tem práticas de saída do corpo. Então, a maçonaria é uma excelente escola de sabedoria. Infelizmente, hoje, ela está muito ligada a fins políticos, a poder, a parte econômica. Mas a maçonaria, a franco-maçonaria, ela era muito inteligente, né? A franco-maçonaria, ela começa com os franceses indo no Egito buscar sabedoria em cartas de tarô. Então, Tote, que foi um dos sábios do Antigo Egito, ele só podia deixar escrita a sabedoria em alguma coisa. E ela foi descrita nas cartas de tarô. Então, a maçonaria começa indo no Egito buscar sabedoria. Infelizmente, ela perdeu esse conhecimento hoje. Mas eu, por exemplo, eu dou aula para maçons e explico para eles como cocriar a realidade, uma coisa que a maçonaria devia ensinar para a gente, né? Bom, depois eu fui estudar geometria sagrada. A geometria sagrada, eu vi que até tem um livro ali da Flor da Vida, né? Que conta o que nós viemos fazer no planeta Terra de uma forma muito, muito simples de ser entendida, né? Eu me identifiquei muito com a geometria sagrada. Depois eu também estudei um pouco de física quântica e fui buscando nas escolas de sabedorias onde estava esse conhecimento e onde que a gente perdeu para hoje ficar doente, para hoje acreditar na miséria, né? E ainda semana passada eu conversei com uma pessoa e eu falava assim para ela: você acredita que mentalmente ou psicologicamente ou emocionalmente você pode ficar doente e a doença atingir o teu corpo físico? Ela falou: claro. Então você acredita que mentalmente, emocionalmente você pode se curar? Ela falou: não. Mas como você acredita que fica doente e não acredita que pode se curar? Então você trabalha com um polo. E a gente vai ver isso no princípio da polaridade, onde nas leis herméticas dizem que os polos se complementam. Na lei do homem, do plano físico, polos são opostos. Nas leis herméticas, polos se complementam, como o polo sul e o polo norte dão o equilíbrio dos planetas. E quando você tem o equilíbrio dos polos, você está na linha do meio, a linha do equilíbrio, aquela que todo mundo busca. Bom, eu estudei também as obras de Leonardo da Vinci, que era, antes de nada, um arquiteto, um matemático, antes de ser um pintor. Ele teve muito conhecimento de um grande mestre chamado Vitrúvio, que foi antes de Cristo, 76 antes de Cristo, quando ele começou a desenhar Roma. Então, Vitrúvio já fazia arcos, rodas, né? Antes de Cristo, ele tinha uma matemática, e foi através dessa matemática que Da Vinci depois começou a cruzar as rodas, por exemplo, e fazer, ele já desenhava helicóptero, tanque de guerra, né? Com uma sabedoria de antes de Cristo. Eu estudei budismo, eu fiz alguns cursos em templos budistas, porque o budismo está muito ligado com a física quântica. E nessa época, quando eu fiz cursos de meditação, eu acreditava que a meditação era um grande caminho para alcançar a espiritualidade do plano espiritual. Até um dia eu chegar com um livro de física quântica e a monja que dava os treinamentos, eu falei para ela assim: entendi agora o que você está falando de Buda, eu estou estudando um livro de física quântica, ele trabalhava com energia. E a monja falou assim para mim: que pena que você descobriu isso aí 2.600 anos depois do último Buda. A gente já sabe isso uma vida inteira, que a tua energia do meio é a energia que você respira, que você vibra. Eu fui todo contente com o livro debaixo do braço, depois do segundo curso de budismo, e ela falou: pena que você só descobriu isso agora, né? Então, assim, existe uma sabedoria milenar que nós não tivemos acesso. Mas eu estudei também Cabala. Eu fiz 4 cursos de Cabala. Eu estudei a Cabala judaica, não a Cabala egípcia. Eu fiz 2 cursos no Binei Baruch de Nova York, fiz cursos online, fiz 2 cursos no Cabala Brasil, para entender um pouquinho a Cabala.
No sentido de chegar no plano espiritual, ela tem uma lógica. São 5 vezes 5 vezes 5 degraus. Você vai, a Cabala é uma ciência, assim como a maçonaria. Você consegue chegar no plano espiritual com estudo, com uma matemática. Não é filosofia, nem a Cabala e nem os conceitos da maçonaria. Você vai trafegando por degraus, você tem que praticar, né, para você chegar no plano mental e no plano espiritual. Esse é o meu ídolo. Eu tenho 2 ídolos. O primeiro é Tote. Foi o deus da sabedoria que introduziu a matemática, a filosofia, a astronomia no Egito, há 4.000 anos atrás. E o segundo é Pitágoras, mais ou menos 600, ele é de 576 a.C. Eu poderia falar o dia inteiro de Pitágoras aqui, porque eu assim, sou muito grato pelos conhecimentos dele. Mas eu só vou falar um para que vocês entendam, né? Pitágoras tinha uma escola de sabedoria em Crotona, no sul da Itália. Ele era um grego, né? Ele saiu da Grécia quando um tirano assumiu o poder e o pai dele era mercadante, né? Se viu ameaçado, ele sai da Grécia e vai para o Egito. 576 é o ano que ele nasceu antes de Cristo. Então ele foi beber da fonte da sabedoria, da matemática do Egito por volta dos anos 500. É por isso que ele sabe muito bem o que é geometria e é conhecido pelo triângulo. Mas ele tinha uma escola de sabedoria, depois do Egito ele vai para a Índia e ele vem para a Itália, onde ele monta a escola de sabedoria dele. E ele foi ensinar sabedoria, ele tinha 200 discípulos nessa época, com 72 regras de ouro. A primeira regra de ouro era amar ao teu Deus acima de qualquer coisa. 600 anos depois, Jesus Cristo escreveu os 7 mandamentos. Os 7 mandamentos, eles estão dentro das regras de ouro de Pitágoras, que escreveu 600 anos antes dele. Esse é um grande sábio que ninguém conhece. Então eu fui beber na fonte dessa sabedoria e fui entender o que Pitágoras fazia, como é que essas pessoas eram mais sábias do que nós. E eu finalmente estudei o hermetismo, mas assim, não me considero... o hermetismo ele tem vários ramos, né? Dentre os quais a alquimia, a magia, a bruxaria. Eu não sou especialista em nada disso. Eu estudei as leis universais, que são 7. E dentro das leis universais, eu me especializei em somente uma coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui. Foi a transmutação mental. Alguém que falou alguma coisa? Gente, se alguém quiser alguma coisa, manda no chat aqui, não manda no... Não deixa o áudio ligado não, senão fica muito ruído de fundo. O pessoal vai entrar, esquece. Acho que você mexeu ali, parou. Não, é que tem que deixar o foco na tela. Ali. E aí eu fiquei pensando, né? O que adiantaria eu estudar tanto, ter tanto esse conhecimento... se não fechava, né? Cada um, eu conhecia uma parte da história de cada um, de cada escola de sabedoria ou de cada sábio, devia ter um elo aí nesse meio e que pudesse me ajudar, né? Então, assim, eu comecei a aplicar em mim algumas regras de sabedoria para ver se eu entendia por que isso não é aberto, né? Hoje nós temos ainda algumas escolas que ensinam esses conceitos, né? A Rosa Cruz, o Santo Grau, a própria maçonaria, a Cabala, são escolas atuais. A Cabala, por exemplo, ela só abriu essa informação em 1998. Em 1998, outro dia, qualquer um de nós agora tem um acesso a conhecer ensinamentos da Cabala. E se você se interessar, você vai fazer o curso. Antes disso, isso era secreto como a maçonaria. E eu perguntava, por que ninguém passa esses conhecimentos para a gente, né? Por que ele é tão secreto, tão sagrado? Por que uns conseguem e outros não? E eu comecei a desenvolver um plano para ver se eu entendia e comecei a aplicar em mim. E eu vi 2 coisas quando eu comecei a aplicar esse plano, né? A primeira é que ele ia muito além da nossa sabedoria, com a sabedoria que o homem, no plano físico, na atualidade, ensinou para o meu pai, para o meu professor, ensinou para mim, eu não teria o cognitivo para entender como aqueles gênios, como aquelas escolas acessavam esses campos. Então, eu precisava ter, além da minha inteligência cognitiva, o cognitivo é o que eu consigo aprender.
com a sabedoria. Por exemplo, geometria sagrada, ela não usa a mesma matemática que nós usamos. O π da nossa matemática é 3,14. O π da geometria sagrada é 3,16. Então, o conceito de quadrado e de redondo, quando você estuda, por exemplo, Fibonacci, ele é diferente do nosso. Então, existe, então, uma matemática no plano mental, que é diferente da matemática do plano físico. Existe uma sabedoria no plano mental, que é diferente da sabedoria do plano físico. E como é que não passavam isso para a gente, né? E eu ficava perguntando assim, então, com a minha sabedoria, é muito difícil eu entender. Eu tenho que acessar um campo, eu tenho que acessar outras coisas. E aí eu entendi que se eu usasse a minha inteligência do plano mental, mas não é o plano mental que eu acesso através do físico, é o plano mental do campo mental. Eu conseguiria ter o download e ter todo esse conhecimento. Ou melhor, o meu cognitivo ia entender que eu posso, então, se eu posso ficar doente emocionalmente, eu posso me curar emocionalmente. Eu podia fazer essa sugestão para o meu cérebro, para a minha mente. Eu comecei a usar, então, essa teoria, né? Fazendo autossugestões, mas baseado nos exercícios que eles faziam nas escolas de sabedorias. Eu não usava os exercícios, por exemplo, que nós aprendemos num curso de PNL, em qualquer curso assim de linguística. Bom, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: no plano físico nós temos um cérebro, e esse cérebro nos dá a inteligência. E nós aprendemos tudo que nós sabemos até hoje. Então, é assim. Tudo que eu falo é o que eu tenho gravado no meu cérebro. O que eu tenho gravado é o que eu aprendi. Então, eu tive pai, vizinho, professores, chefes, enfim. Eu tive toda uma sociedade que me ensinou alguma coisa. Isso que eu aprendi é a minha verdade. Essa verdade está no meu cérebro, ela está no meu campo mental à volta. É a verdade ensinada pelo homem, é a verdade do mundo físico. Né? Por exemplo, se eu falar em religião, quem que é Deus? Né? Deus é aquele senhor, religião, de barba branca, que fica lá no céu com uma bengala, controlando, então, as religiões, né? Ensinando para a gente o que é se libertar, o que é pecado, o que é perdão. Esse é o Deus do plano físico. No plano mental, por exemplo, Deus é o arquiteto do universo, é um sábio que coloca os planetas em equilíbrio, é um cientista. Então, quando eu explico que se você vai fazer um curso de co-criar a realidade, você não pode entender que Deus é religião, porque você está entendendo que a religião te criou. Você tem que entender que Deus é um sábio, que ele controla tudo isso, e nós não chamamos, então, de Deus para não ter interferência com religião. Nós chamamos de o todo. O todo, ele então tem tudo isso em equilíbrio, mas ele está no plano mental. Então, eu não consigo, por exemplo, acessar o campo mental do plano mental com energia do mental, com somente o que eu aprendi no plano físico. O que eu aprendi no plano físico, eu uso o meu cérebro e o meu mental só naquilo que eu sei. Eu não aprendi nada a cocriar, porque o meu mental já foi cocriado pelo que meu chefe ensinou, meu vizinho ensinou, meu professor ensinou. Eu tenho, então, que transmutar, cocriar no plano mental aquilo que eu tenho como sabedoria do plano físico. Aí sim você consegue chegar no plano espiritual. O plano espiritual, ele é mental, você não consegue pegar. Com o mental do plano físico, você tem a visão muito distorcida do plano espiritual. Mas quando você acessa esse campo, então, eu vou explicar daqui a pouquinho o que tem nesse campo, aí você consegue chegar a universos, a se conectar com pessoas. Esse aqui é um outro curso, como acessar o plano espiritual. Hoje nós estamos falando como acessar o plano mental. Muito bem, então eu já tinha conhecimento de sábios, obviamente, digamos assim, estudei os conhecimentos que eles tiveram, né? E de algumas escolas também. Eu já havia entendido que se o meu mental só recebe informação do plano físico, eu não consigo criar, porque eu fico limitado a copiar. Então, eu vou usar a mesma roupa que a sociedade diz que eu tenho que usar, comer a mesma comida,
usar o mesmo tipo de óculos, o mesmo tipo de carro. Então, no teu mundo, no teu plano da inteligência, você ou copia ou cria. Quando você copia aquilo que o homem te passou, simplesmente você não tem problema se der errado, porque não foi você que criou. Quando você copia, você fica na zona de conforto. Só que a cópia, ela tem um prazer muito curto, porque no dia seguinte você quer comprar outra calça comprida, quer comer outro chocolate. Então, a cópia no plano do pensamento te livra do erro, mas você não cria. Então, o que eu ensino é criar. Então, no nosso mundo de ideias de pensamento, você pode copiar ou criar. Copiar é do mundo físico, é do homem. Criar é da mente. Imagina, eu deixo uma pergunta, se você conseguisse criar alguma coisa para o teu futuro, já vão pensando aí, o que eu gostaria de criar? Eu deixo essa pergunta aí. Então eu tinha um pouco de conhecimento e entendia que tinha que acessar um plano mental. E eu chamei isso de criar uma nova realidade, né? Na realidade, o nome do curso seria co-criar, porque a nossa realidade já está criada, você seria criar de novo. Como eu crio a minha realidade? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Como? Como? O meu curso. A pergunta é essa, como então? Eu vou responder todas as perguntas. Tô brincando. Bom, aí então eu tinha que fazer a comparação, né? O que tem no mundo do homem, o que tem no mundo físico que me bloqueia chegar no meu campo mental? A coisa mais concreta que teríamos que derrubar é a polaridade. No mundo do homem existe gordo e magro, rico e pobre, feio e bonito, não é isso? E eu entendia que esse era o primeiro bloqueio, que é o princípio da polaridade, né? Aliás, eu vou falar um pouquinho dos 7 princípios para você entender. Princípio do mentalismo, princípio da correspondência, princípio da vibração, princípio da polaridade, princípio do ritmo, princípio da causa e efeito, princípio do gênero, princípio do mentalismo. Tudo é mental, o todo é mental. Você não chega até o todo se não for pelo mental. Princípio da correspondência. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Tudo que está embaixo é como tudo que está em cima. Aliás, você vive em 3 planos ao mesmo tempo. O plano físico, o plano mental, o plano espiritual, porém em vibrações diferentes. Princípio da vibração. Tudo vibra. A cadeira do teu lado vibra, o piso vibra, você vibra. Em que vibração você está vivendo? Cuidado com as palavras, o pensamento vibra, tenta se conectar na melhor vibração. Princípio da polaridade. Tudo é dual no plano físico. No mundo da polaridade, nós conseguimos transformar a polaridade, né, que é a dualidade, na unicidade, que é a linha do meio. Isso se faz através do princípio do ritmo. O ritmo é a compensação do polo. Porque o princípio do ritmo é tudo nasce, cresce, desenvolve e morre. Nós vivemos por ciclo. Cada um tem que analisar o ciclo que está de vida, do aprendizado, do relacionamento, tudo é ciclo. O mundo é um ciclo. Então, dentro do princípio da polaridade era, por que nós somos dual? Porque nós não conseguimos viver na linha do meio, na linha do equilíbrio, né? Esse foi o grande desafio que eu vi para transformar aquilo que eu acredito que o homem me ensinou do mundo mental, do mundo físico, para que eu pudesse acessar o campo mental. E a resposta, então, estava sair dos polos e vir para a linha do meio. Mas não é simples assim, né? Na realidade, você tem que viver o polo estando presente. Nós necessitamos de todas as emoções. Nós necessitamos da emoção da raiva, do medo. O que não pode ocorrer é eu viver num mundo de polaridade e num dia eu estar com raiva, no dia seguinte eu estar com raiva, no outro dia eu estar com medo, e não saber o porquê. Quando você sabe o porquê que você está com raiva, o porquê que você está com medo, quando você está presente, ela é válida porque ela vai te levar para o crescimento. Mas se você não sabe, se você vive nessa situação de polaridade, por exemplo, você não consegue atingir a linha do meio. E vi mais ou menos que o segredo estava aqui, que nós
poderíamos, então, começar a ter uma mudança de polaridade, né, para unicidade, né? O Kybalion é o livro mais recente que fala sobre as 7 leis universais. E nesse ponto ele fala que quando você puxa essa cordinha para cima, você diminui o balanço do pêndulo. Tá certo? Então, se eu vou com essa cordinha para cima, o pêndulo ele oscila pouco. Mas o Kybalion é um livro que ele fala em cima de axiomas, e ele diz assim, que o modo de você controlar o ritmo da polaridade é negando o ego no inconsciente. Essa é a forma que os cabalistas ensinam de você ter o controle da polaridade. Negar o ego no inconsciente. Eu li muito a respeito. E qualquer um que lê isso daí fica doido. Como é que é? Eu não sei nem o que é o ego. Eu não consigo nem chegar no inconsciente. Por isso, então, que eu fui pegar os exercícios das escolas de sabedorias que fazem isso, para trazer isso para a prática. Então, o curso que eu dou, ele tem muito mais prática. Tem lição toda hora, todo módulo, para você praticar. Bom, então eu já sabia que se eu resolvesse o problema, meu problema, da oscilação do pêndulo, do princípio da polaridade, para tentar trafegar pela linha do meio, eu conseguiria ter o equilíbrio. E se eu tivesse o equilíbrio, eu conseguiria acessar o meu plano mental. Eu comecei, então, a entender que eu teria que mudar as referências das minhas crenças. Então, crenças foi tudo aquilo que me ensinou. Se eu continuasse com as minhas crenças do plano físico, eu continuaria acessando o mental do plano físico. Não era o que eu queria. E eu comecei a usar essa frase, puxa vida, tudo que eu sei foi o homem que me ensinou, tudo que eu sei foi o homem que me ensinou. Eu não consigo chegar ao universo, eu não consigo chegar ao plano espiritual, eu não consigo chegar ao todo sem ter novas referências, Quais são as referências que eu tenho que ter? E eu comecei a pensar, e eu tinha que quebrar, então, alguma partícula dentro de mim. Por exemplo, as sombras que eu tenho, os medos que eu tenho. E foi assim, então, que eu usei os princípios herméticos, são essas 7 leis que eu falei, trazendo cada uma dessas leis para tentar quebrar algo dentro de mim de uma crença do plano físico. Porque vocês vão de concordar. É muito difícil quebrar algo que a gente vem ouvindo desde criancinha, né? É muito difícil. A mãe da gente ensina desde pequenininho que você tem que orar para Deus, que tem que perdoar, ou que não pode, né? E de uma hora para outra quebrar essa crença, né? Então, para quebrar essa crença, você teria que olhar para dentro de alguma coisa que te incomoda, de alguma coisa que te irrita, de alguma coisa que você não tem controle, de alguma coisa que te tira do sério. Então, eu comecei a observar o que me irrita, o que me incomoda, o que me tira do controle, o que me tira do sério. Isso são coisas ainda que eu não aprendi, porque se eu aprendesse, eu não ficava irritado, né? A partir do momento que você aprende a lidar com uma situação, você não fica irritado. E eu comecei a ver o que me irritava, o que me deixava nervoso, o que me tirava do sério. Era essa crença que eu tinha que mudar. Numa live que eu fiz há 2 dias atrás, uma das pessoas falou assim para mim, hoje eu estou presa porque eu não consigo dirigir, né? O que eu tenho que fazer para voltar a dirigir? É muito simples. O problema não está no dirigir. O dirigir é a consequência. O problema está lá atrás em algum trauma que ela teve. E ela joga na direção, joga no cachorro que foi o marido que comprou, joga no chefe que foi ela que escolheu. Então, todo problema que nasceu lá atrás, que não está bem digerido, ela vai jogar no outro, né? E tem 2 princípios que explicam isso daí, né? O primeiro é o princípio da causa e efeito, né? Não há causa sem efeito, não há efeito sem causa. O acaso não existe. É você que escolhe a roupa que você está vestindo, a comida que você põe no prato, o marido que você casou, o emprego que você está. Não há causa sem consequência. Tudo que você está sofrendo agora, está vivendo agora, foi você que fez uma opção, muitas vezes inconsciente. Então, assim, foi você que fez a opção de ter medo para não dirigir, mas foi inconsciente. E aí o princípio do gênero explica. No princípio do gênero, nós temos que ter o equilíbrio da energia do masculino com o feminino. A energia
do nosso consciente, por exemplo, é do teu gênero, a minha é do masculino, mas o meu inconsciente é do feminino. Então, assim, se você não tem o equilíbrio de energia, você espelha no outro o que está faltando em você. Então, assim, no namoro é muito comum você ficar apaixonado porque o outro faz tudo o que você quer. Quando você casa, o outro vai ser o outro. E aí vai por água abaixo aquilo que você via no outro. Você espelhou no outro a tua carência. O princípio do gênero explica isso. Você não tem resolvido o equilíbrio do consciente com o inconsciente e todas as tuas sombras, todos os teus medos, tudo aquilo que você quer, você espelha no outro. E aí você decepciona com seu filho, porque você queria uma pessoa, com o teu marido, porque no início do casamento ele era um, com o teu chefe, que no momento que te contratou. Isso o princípio do gênero explica, né? E aí eu comecei a observar e usar então as leis universais para ter esse equilíbrio. E para mim, mais uma vez, o problema é que a gente vive em mundo de polos. Não restava outra coisa senão fazer uma faxina no meu emocional. Eliminar algumas crenças limitantes para abrir espaço para ter novas referências. E as novas referências, elas deveriam vir daquilo que me irrita, me tira do sério, me deixa nervoso, que são coisas que eu não domino. Por quê? Porque eu ia começar a acreditar, se eu movesse uma coisa só, é o que eu falo no curso, eu ia começar a acreditar que é possível, então, você alcançar o campo mental e cocriar algo, né? Mas pega aquilo que mais te incomoda, que é para dar uma fortaleza nessa crença, nessa nova crença, nas novas referências que deveríamos ter. Eu escrevi 5 passos aqui, então, como você criar a sua realidade. O primeiro, você teria que fazer uma limpeza de padrões ou crenças que te limitam, que foi o homem que te ensinou, porque nós fomos perdendo essa inteligência ao longo do tempo. O segundo, você tem que ter novas referências. Olha só, você vai limpar o teu guarda-roupa, tirou as roupas velhas, tem que colocar uma roupa nova. Ou melhor, comprou uma roupa nova, tira uma roupa velha. Então, tem que ter aí uma mudança. Mas essas referências não sou eu, não é o Arlindo que vamos sugerir para você. Essa referência você tem que mudar dentro de você. É algo que te incomoda. O terceiro, então, quando você começa a fazer esse exercício, você já está acessando o teu campo mental, né? Por exemplo, existe uma prática do Reiki, que é um exercício do Reiki, que você pega a mão dominante, né, e coloca no teu frontal e a mão não dominante na nuca. E você vai fechar um campo aqui dentro do teu mental, dentro do teu cérebro, com algumas sugestões. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa saudável, são frases curtas e afirmativas. E você fica por alguns minutos, então, orientando o teu campo mental com a nova afirmação que você quer ter. Então, nessas escolas sagradas, esses grandes mestres, eles tinham como afirmar dentro deles se eles eram saudáveis, se eles eram inteligentes, o quanto eles queriam ser prósperos. Então, eles colocavam dentro do campo mental dele aquilo que eles queriam criar. E eles faziam isso todos os dias, todas as horas. Eu conheci, por exemplo, um Hare Krishna, que ele usava um contador. Esse contador é aquele que o pessoal usa para contar carro no pedágio, na estrada, né? E um dia, ele era eletricista, eu perguntei para ele, caramba, toda vez que eu converso com você, você tira o contador do bolso? Ele falou, então, eu tenho que ter algumas frases, e elas são da ordem de 108 vezes por dia. Se eu não introduzir no meu mental aquilo que eu quero criar, eu não consigo criar. Ele andava com o contador no bolso, porque aquilo pesava, e ele lembrava que tinha um contador, ele pegava o contador mentalizado e colocava 108 vezes por dia. E ele sabia modificar o mental dele com frases de afirmações. Isso é mais ou menos assim, eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não quero entrar em política, mas teve um certo cidadão se candidatou a presidente da República, que ele falava tanta mentira que até ele mesmo acreditava que era verdade. Ele falava toda hora a mesma mentira que o povo acreditava que era verdade. Isso é introduzir no mental. Se toda hora você acreditar que não sabe fazer comida, o teu mental vai acreditar que você não sabe fazer comida, que você não agrada o teu filho, que ele está bravo. Ele acredita. Então, assim, a negatividade nós sabemos fazer, que é uma beleza. Mas e o contrário? Não nos ensinaram, porque nós vivemos num mundo de dualidade. Então, foi o que eu falei agora, saber pedir através de um comando,
e aí você começa a ressignificar a sua vida, né? E esse seria o processo de você criar uma nova realidade. E aí, então, poxa, se é só isso, né? Eu coloquei essa figura aqui do Simpson e ele está muito distante, né? Ele enxerga que esses 5 passos estão bem pequenininho, né? Está bem pequenininho e está muito longe. Talvez seja o que vocês estão pensando agora, né? Será que eu consigo? Será que é possível? Então ele vê muito distante essa sabedoria, né? Mas se ele conseguir, já pensou você cocriar alguma coisa ou mudar alguma coisa da sua vida, introduzindo no teu mental uma coisa que você tanto quer e acha que não é possível? Esse é o penúltimo slide, mas é um exemplo aqui do princípio do gênero, por exemplo, que pouco se fala, pouco é conhecido. Todos nós temos as 2 energias, a energia do masculino e a energia do feminino, e aí a gente conhece isso de siglas antiguíssimas, né? Yin e Yang, e aqui, então, as leis universais, elas chamam de princípio do gênero. No princípio do gênero, nós temos as 2 energias. O equilíbrio dessas 2 energias, ele te coloca também na linha do meio. E eu trouxe aqui uma frase aqui do Hellinger, por exemplo, que quem já fez aí constelação familiar sabe disso. Ele comprova, o Hellinger, por exemplo, ele foi um alemão que ele viveu muito tempo fazendo caridade na África, numa época de muita fome, e depois ele foi preso na época da Segunda Guerra Mundial. E estando em contato com as pessoas e com as famílias, ele criou 3 leis, né? E uma das leis é a lei do pertencimento, que ele fala assim: há uma interferência externa no sistema que você vive, você aceitando ou não. Você pode excluir uma pessoa da tua família, mas ela faz parte do teu sistema. Então ele coloca, por exemplo, que você quando vem para aquela família, ou para aquela sociedade, ou para aquela tarefa, você tem um relacionamento tão grande com aquele sistema, mas com o tempo você vai excluindo essas pessoas que elas não saem do teu sistema. E você fica conectada a elas pelo plano mental. Então aqui, pegando um gancho aqui, que você tem que ter o equilíbrio das energias. E a tua energia oposta está no teu inconsciente. E segundo Jung, nós temos um inconsciente coletivo. E segundo Hellinger, o inconsciente coletivo, ele está dentro do sistema que você vive, que eu acho que é bem o que você dá, né? Como é que a gente faz para não ter interferência do sistema coletivo, que pode ser até a minha família antepassada, meus ancestrais, né? E o princípio do gênero coloca isso daqui em equilíbrio, ou pelo menos você vai conseguir chegar no teu inconsciente tratando desses traumas ou dessas interferências que você tem. Bom, eu trago algumas práticas dentro do curso que eu dou. Eu chamo de personalizada porque eu sou o professor, né? Eu dou a instrução e você entra em contato comigo direto. Nós temos interação após o curso, eu vou mostrar aqui. Você vai conseguir acessar um portal interno, que são... Por que você não consegue criar nada hoje, né? E a gente vê assim, tem que saber pedir, né? Tem vários exemplos de pessoas que querem alguma coisa e não sabem pedir, porque achando que sempre o problema é do outro, né? Assim, eu quero que o meu filho mude. Você não tem poder para isso. Quem tem que mudar é você, né? Então, assim, nosso grande erro na atualidade é que eu queria que meu chefe mudasse, que meu marido mudasse, que meu filho mudasse. E ninguém muda ninguém, né? Quem tem que mudar é você. E aí, no curso mesmo, as pessoas falam, nossa, depois que eu mudei, a minha filha mudou. Mas não é. Quando você muda o teu olhar à volta, né? Então, esse é um grande salto. Mas é isso aí mesmo, é focar no poder. E eu acho que tem uma outra questão que, assim, às vezes a gente cria tantas expectativas, né? E ao final, depois de uma grande avaliação, você fala, não quero mais isso para mim, você vai fazer mais menor diferença. Eu sempre falo, nunca crie expectativas. Queria ganhar preta. Se nada der certo, pelo menos você vai na rua. No início, as pessoas acham assim que criar realidade tem a ver com prosperidade do mundo físico, né? O que é criar uma realidade? Eu queria ser rico.
como Milionário. o Hélio Couto fala, né? Que pedem para ele casa, carro, apartamento. Então, muitas pessoas, quando eu trago esse tema, elas têm na cabeça dela que é isso, a prosperidade, é ter dinheiro, é casa, carro e apartamento. É uma ilusão. Aí, quando elas começam a fazer o curso, o que acontece? Puxa vida, na realidade, eu queria ter mais tempo. Eu queria conviver mais com meu filho, eu queria ter mais paz, eu queria... Então, e aí, quando você destrava isso que você acha que não é problema, porque você está consumido pelo dia, mas você quer ter dinheiro. E aí, quando você entende que você precisa ter tempo, paz, amor, convivência, isso, o dinheiro vem, a viagem vem. Porque você acessou o campo de prosperidade. Você já não está mais culpando o outro pelo problema que você tem, né? E eu acho também, só para terminar, Claro. a gente termina o curso e fala, poxa, terminou o curso, não vou conseguir. É uma prática para a vida, assim, sabe? Para todo momento. Eu acho que é um aprendizado para você realmente ir mudando ou processando a sua trajetória de transformação dia a dia, porque é complexo pra caramba a gente querer mudar um todo da nossa forma de ver, de pensar, de agir, de se relacionar. E é uma prática que você pode todo dia um pouquinho, mas é importante fazer todo o contexto dos exercícios que são altamente terríveis, de alta análise nossa. É porque se você vai ter a tua nova referência, é você que tem que analisar, não sou eu. Porque cada um Exatamente. tem o seu ponto. Enquanto cada um quer isso. É. Mas Bom, essa é a primeira apresentação. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí.